Fala traders, aqui é o Thiago Santos, eu tô aqui para mais um vídeo. Galera, vou passar aqui uma leitura no SHA-USD que a gente passou na sala de operações, né? Fiz uns stories e algumas pessoas, não, grava um vídeo. E aqui eu estou para gravar esse vídeo e mostrar a nossa leitura. Não, só que eu não vou mostrar somente o SHA-USD, eu vou mostrar alguns outros ativos também, beleza? Vai ser um vídeo teoricamente curto, porém não tão curto, tá bom? Então vamos para a vinheta e vamos... Opa, demorou, né? A vinheta acabou. Bora lá, galera. Galera, isso aqui nós já estamos na nossa tela, certo? SHA-USD. Aqui, gráfico de 15 minutos, beleza? Tá, e a gente já tem todas as nossas marcações, não vou passar nada sobre isso para não enrolar o vídeo, né? Mas eu vou passar a leitura que a gente passou nos stories, o pessoal tava pedindo muito essa leitura. Então, bora lá. Nós já tínhamos a marcação aqui, né, nesse order block aqui mais em cima, Fair Value Gap, certo? Já estava marcado um dia anterior, aí na madrugada veio fazer o teste, né? Esse teste aqui foi mais ou menos 5h45 da manhã, né? Que seria um ponto muito bom para pensar na venda, porém, como ele não tinha quebrado estrutura e estava seguindo uma linha de tendência com bastante liquidez aqui, o viável seria essa quebra de estrutura aqui primeiro, né? Mas dava para fazer uma venda ali baseado em alguns outros detalhes que a gente usa na mentoria. Mas qual foi a sacada aqui da venda nesse candle que tem esse pavio aqui e depois posteriormente nesse daqui? Eu vou mostrar para vocês que está no 15 minutos. Lembrando que esse order block aqui rosado, ele é um order block de 1 hora, certo? Tá marcando aí. Tenho dois aqui na tela nesse momento, certo? E isso aqui são as sessões. Nós temos as sessões asiáticas, nós temos aqui a sessão de Londres. Tá bem clarinho, mas eu creio que dá para ver, hein? E depois nós temos Nova York PM, nós temos a Lunch de Nova York e depois nós temos Nova York... Aliás, nós temos Nova York AM e depois Nova York PM, beleza? Se a gente colocar nos 5 minutos, talvez fica um pouco melhor de entender essas regiões aqui. Para vocês terem uma noção... Como bateu aqui 5h45, eu não estava no gráfico, nós tínhamos essa trend line aqui, beleza? O que eu falei na sala para os alunos, né? Já tinha feito o reteste, esse reteste foi validadíssimo, né? Foi esse order block aqui, aqui sim seria o ponto mais interessante da venda, né? Para você pegar um risco retorno muito favorável, né? Se a gente colocar aqui, a gente percebe que o risco retorno aqui era muito top mesmo, porque aqui, ó, o stop aqui ficaria com 95 pontos, 100 pontos, vamos arredondar 100 pontos, e o alvo meu, de toda forma, seria aqui, né, daria 810 pontos, com um total de risco retorno de 8-1, mais de 8. Ok? Então, por que daria certo essa operação aí? Então, esse aqui seria o ponto mais interessante. Só que ele tocou ali, galera, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, a gente não estava no gráfico. Hoje eu dei uma atrasada. 9 horas da manhã não estava. Embora, o que ele fez aqui? Ele deu uma agressão de compras lá no topo. Mas mesmo assim, ele deixou um pavio recuando, mostrando uma rejeição muito forte aqui nesse lugar. Então, e aí... Thiago, aí você entraria daqui de primeira? Poderia sim entrar, mas se eu não quisesse entrar, nós poderíamos pensar em outras formas, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Basicamente, eu vou tirar aqui essa. Ele teve esse pullback aqui, ó, galera. Esse candle que foi com esse pavio aqui, aonde tem um order block validadíssimo dentro do order block de
H1, ou seja, um order block de 5 minutos dentro do H1, ou seja, refinando a sua região, um ponto mais interessante. Então aqui é o ponto exato da venda, né? Então, se a gente não pegou aqui, a gente poderia pegar aqui, que seria com risco-retorno semelhante, porém com menos riscos, né? Pegaria aqui, ó, te daria um risco-retorno aqui muito favorável mesmo. Posso colocar lá no pavio? Posso. Ficaria 115 pontos, mas aqui, ó, posso colocar aqui, ó, nessa liquidez, 66 pontos aí, e o alvo lá embaixo, que daria um risco-retorno de 12, tá vendo que aumentou o seu risco-retorno, e buscando aí 826 pontos, né? Ah, Thiago, mas eu vou colocar o stop lá em cima. Tudo bem, ainda vai dar um risco-retorno de 7 para 1, tá? Então esse ali seria o ponto mais interessante. Se a gente for aqui no 1 minuto, né, a gente olhar aqui no 1 minuto, esse ponto aí é exatamente esse ponto aqui, galera. Esse ponto aqui. Tínhamos liquidez aqui? Tínhamos, certo? Mas nós tínhamos aquele order block validado lá nos 5 minutos. Então a venda seria isso aqui. Por que essa venda seria validada aí? Porque ela já tinha vindo fazendo quebra de estrutura, o choque, o boss, continuação. Então já tinha feito a quebra da estrutura. Lembra da trendline que eu falei lá no 15 minutos? Vamos olhar ela aqui novamente. Então o melhor ponto seria esperar essa quebra aqui, ó. Essa quebra aqui. Porém, nesse momento aqui, ela não tinha quebrado ainda, né? Mas internamente tinha quebrado estruturas internas aqui. Aí sim, a gente teve a capacidade de ver e enxergar isso daí, né? Então já tinha quebrado estruturas internas, tinha essa trendline, mas a gente não esperou. Poderia pegar outro ponto após a ruptura dela aqui? Beleza, poderia. Na hora que caiu aqui, quebrando a estrutura da trendline, que é a linha de tendência, ele veio fazer novamente um pullback. E aonde esse pullback foi? Ele foi dentro de um fair value gap de 1 minuto. E o interessante é que ele não teve agressões compradoras, muito fracas, né? Então, assim, dá para vender. Inclusive, esse aí foi um dos pontos que alunos nossos pegaram. Quem não conseguiu pegar lá em cima, pegou aí, certo? E aí, como que se daria o alvo desse trade aqui? Esse alvo aqui, galera, dentro da sala a gente foi discutindo os melhores pontos. Nós tínhamos aqui a abertura de Londres, né? Que é muito interessante a abertura de Londres. Até tem uma linha trastejadinha aqui. Tá aqui, ó. London Open, ela marca o ponto exato da abertura de Londres. Então isso aí é um dos pontos, tanto é que o mercado travou, né? O mercado bateu aqui, ficou travado aqui em cima, e na hora que rompeu ele fez pullback justamente aí para buscar lá. Mas o alvo nosso maior nós estávamos buscando aqui, ó, a região da Ásia, da Kill Zone da Ásia. Por que dessa região? Porque normalmente o mercado ele tende a capturar a Ásia, a liquidez da Ásia, porque a Ásia, na verdade, ela é um provedor de liquidez, vamos dizer assim, porque a galera fica operando ali, os players ficam aguardando as posições dos CPFs, vamos dizer assim, e aí foi capturado na alta, mas ainda tinha liquidez aqui embaixo. Então, quando fiz isso aqui, nós conversamos o seguinte: cara, o alvo nosso pode ser aqui no ponto da Ásia, e eu vi que tinha um fair value gap aqui nessa região de 15 minutos, beleza? Então, esse fair value gap, que é esse aqui, e é um fair value gap da sessão de Nova York do dia anterior. Então, assim, muito validado, muito forte, né? Tanto é que quando deu esse spike aqui, teve uma agressão, e no pullback ele já defendeu e tocou o terror no mercado na alta. Falei, cara, ele vai voltar a buscar ali, dali a gente vê o que vai acontecer. Mas o desenho que eu tava pensando para o Shao seria justamente esse ABCzão aqui acontecer aqui novamente, certo? Para buscar regiões como aqui abaixo, certo? E até mesmo essa order block de H1 que está aqui embaixo, aqui, ó, marcadinha, certo? Então essa era a leitura. E então o alvo nosso ficou um alvo de mais ou menos 800 pontos do ponto de entrada, um risk-return de 8 para 1, certo? E, Thiago, mas poderia pegar esse pullback aqui? Poderia. Aqui, ó, ele subiu novamente sem agressão compradora. Se a gente vai para um time menor,
a gente encontra regiões aqui de order block em 1 minuto. Olha aqui um order block aqui de 1 minuto, aonde ele foi fazer esse reteste aqui, que seria uma nova venda, pensando na venda. Só que dentro do 1 minuto a gente não pode validar o volume, mas dentro dos 5 minutos e do 15 minutos tá validadíssimo, né? Ele foi buscar aqui essa região, né, para vender e simplesmente tá derretendo. O que eu vejo aqui é que ele tende a buscar essa order block aqui embaixo, tá bom? Galera, quero mostrar para vocês aqui o mini índice brasileiro, né? Abriu com um gapzão de alta totalmente direcional. Na hora que ele estourou na alta aí, ele não quis voltar, não quis papo com São ninguém, né? Muita gente aí que fica caçando o topo, venderam aqui, venderam aqui, venderam aqui. Então, muita gente aqui nesse dia de hoje quebrou. Por quê? Porque estava esperando que ele fosse lá fechar o gap. Anteriormente, né, há uns anos atrás, eu tive um professor que falava que o mini índice sempre fecha o gap, tem que fechar o gap. E ele fazia esse tipo de trade. Eu estou mostrando algo que ele vendeu aqui, ele vendeu aqui, ele vendeu aqui, buscando o fechamento do gap. Né? Tudo bem que seria um trade muito mais interessante se tivesse ido, porque aqui nós temos aqui um order block de H1 e um order block de 15 minutos refinado dentro, então ele poderia fazer isso aqui, né? Seria muito mais interessante. Mas eu queria mostrar isso aqui do mini índice para vocês verem que não existe esse negócio, ele tem que fechar o gap. Não, o mercado faz o que quer, agora é nós que precisamos saber o que ele quer e como que a gente vai proceder aí. Provavelmente muitas pessoas hoje quebrou, né, o mercado depois que ontem ele abriu com um gap de alta aqui e ficou, teve uma queda legal, só que aí depois ele ficou amarrado, né? E depois hoje estourou totalmente na alta, né? Então bacana demais. Agora é só não ficar pensando que tem que fechar gap. Outra coisa que eu quero mostrar, o pessoal aí já acompanha, a gente fez uma análise no Bitcoin lá no fundão. Aqui, tá postado aqui no canal. Olha aqui da onde a gente postou, certo? Ele saiu do 27 mil ali na casa e tá agora nos 57, 30 mil dólares a mais, né? E recentemente a gente fez uma nova análise, foi aqui e onde é que ele está. Tá? Um Bitcoin aí pegou e tá indo para buscar o topo histórico, né? O topo histórico dele ali tá na casa ali de 69 mil dólares, né? E ele tá com 57. Eu acredito que vai lá, beleza? Tamo junto. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, comenta aí o Bitcoin, onde você acha que vai ser, para onde que ele vai, qual que é a do Bitcoin aí. Tamo junto? Valeu, um abraço.